Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, minha mãe. Rainha Imaculada, venho agora de joelhos diante de seu regaço materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros a maior graça que me admita a viver no reino da divina vontade. Ó minha mãe, tu que é rainha deste reino, me aceita agora como sua filha para neste ato poder fazê-lo dentro da vontade divina, para que o seu reino não fique abandonado, mas ajudado por mim, será povoado por seus filhos e filhas. Portanto, rainha soberana, a vós eu me confio para que tu me guies no reino da divina vontade, e agarrada à vossa mão materna, tu me guiarás, para que eu possa fazer minha vida perene na vontade divina diariamente. Você será a minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade hoje para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não nunca mais deixar o recinto da divina vontade. Portanto, eu oro para que vós, mãe, me ilumine, para fazer sempre mais a entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu vou trazer um pedacinho para vocês, do conteúdo de uma das palestras do quinto dia, para a gente poder ilustrar um pouco mais essa caminhada que nós estamos fazendo para o entendimento do que é a vontade divina, de todo o entendimento do que isso significa na prática, Então, que o Senhor possa nos iluminar nesta manhã para que possamos viver realmente neste dia a graça da divina vontade, desejar dar o fiat definitivo da nossa vontade a Deus, para que possamos junto a Ele fazer todas as coisas que Ele conferir a nós, junto a Ele, na divina vontade, para que nossos atos sejam atos para a eternidade, para que possam honrar e glorificar o nosso Deus e ofertar a Ele todas as penas e sofrimentos em prol da conversão das almas. É o que nós queremos fazer unidos à nossa Mãe Santíssima. E ela hoje quem quer que nós contemplemos um pouquinho do que ela fala para nós referente à divina vontade. Esse livro dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade também foi recebido pela Luísa, por um período que a própria Mãe do Céu, no mês de maio, esteve com ela, ensinando-lhes as lições do céu referentes à divina vontade. E quem lê esse livro não tem como não ficar iluminado, não tem como não entender o que é a divina vontade, não tem como não deslumbrar-se inteiramente a viver essa realidade. E quem faz essa jornada com Maria, é impossível você fazer essa jornada com ela e não mudar constantemente atitudes verdadeiras para com Jesus, para com Deus, para que possamos entender. E ela é a melhor mãe, é a melhor mestra, junto com Jesus, é claro, unida a Ele, mas ela é muito maravilhosamente afetuosa conosco, nos ensina com muita facilidade, com muita clareza, por causa do exemplo que ela deu dela mesma. Então, assim, unido com o conhecimento de Jesus, é impossível você não entender o que significa a vontade de Deus, o que é viver nesse momento, nesse tempo hoje, essa realidade. Então, meus irmãos, não tem desculpa. A gente tem tudo aqui sendo fornecido para que nós possamos, de forma alguma, nos apegar ao mundo e à nossa vontade própria, ao nosso amor próprio. É impossível, porque a gente acaba
entendendo tudo que Jesus fez por nós, esse amor maravilhoso, magnífico, de um Deus que não tem que dimensionar o seu amor por nós, né? Hoje em dia eu não consigo dizer só a palavra, né? O seu amor é imenso, o seu amor é... Eu não sei mais dizer o que dizer, eu não tenho mais palavras no meu vocabulário para poder dimensionar o que é esse amor de Deus por nós, não tenho, né? Por mais que eu fale é grande, é imenso, é maravilhoso, é pouco. Todas as palavras do português, né? Acho que já, assim, não tem dimensão, não tem uma palavra que dimensione, né, o amor que realmente ele teve por nós, que ele entregou-se por nós em totalmente. Não foi só na cruz, né? Não foi só no fim da sua vida, foi em cada momento, em cada segundo em que ele esteve conosco. E agora, mais do que nunca, também no céu, não para de suspirar por nós nem por um segundo. Então, nós estamos aqui para fazermos parte desse processo de entendimento, de reconhecimento, de entendimento, para que a gente possa se unir a Jesus e fazer a Ele companhia, dar a Ele um abrigo no nosso coração, onde Ele possa sentir um pouco que seja, né, apaziguado em tudo que Ele fez por nós. Então vamos ler e vamos ver o que Nossa Senhora tem a nos dizer desse quinto dia que eu te retirei essa palestra da Rainha do Céu, a Imperatriz Celestial Maravilhosa, que cuida de cada um dos seus filhos e cuida de cada um nesse momento, marcando os filhos na terra inteira. Então vamos lá. Ela começa: meus filhos queridos, oh, como suspiro para lhes confiar meus segredos a vocês, segredos que me darão muita glória e glorificarão esse divino Fiat, que foi a principal causa de minha imaculada conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. Eu devo tudo ao Fiat e a mais nada. Todas as minhas sublimes honrarias com as quais a Santa Igreja me homenageia não são nada além dos efeitos daquela vontade divina que me dominou, reinou e viveu em mim. Então eu suspiro tanto que saibam como ela, a vontade divina, é que produziu tantos maravilhosos privilégios e efeitos em mim para fazer o céu e a terra se maravilharem. Agora, escutem-me, queridos filhos e filhas, como o Ser Supremo me pediu a minha vontade humana, explicando-me o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura, pois põe tudo em perigo, até as obras mais bonitas do mundo. A criatura, com a sua vontade humana, é toda oscilação, é fraca, inconstante, desordenada. E isto porque Deus, ao criá-la, criou unida com a natureza, com sua vontade divina, de modo que tinha que ser força, primeiro movimento, suporte, alimento, a vida da vontade humana. Assim, ao não darmos vida à divina vontade na nossa, rejeitamos os bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos na natureza, no ato em que fomos criados. Oh, quão bem entendi a ofensa grave que é feita a Deus e os males que chovem sobre a criatura. Eu tive tanto horror e medo de fazer a minha vontade, o que eu temia com razão, porque até mesmo Adão foi criado por Deus inocente e ainda fazendo a sua vontade, em quantos males ele e todas as gerações não caíram? Portanto, eu, sua mãe, tomada pelo terror e mais pelo amor ao meu Criador, jurei nunca fazer a minha vontade. E para ter mais certeza e atestar melhor o meu sacrifício, aquele que me deu tantas graças e privilégios, tomei esta minha vontade humana e a amarrei aos pés do trono divino, em contínua homenagem ao amor e sacrifício, jurando nunca me servir, nem mesmo por um único momento da minha vida, da minha vontade,
mas sempre da vontade de Deus. Meus filhos, minhas filhas, talvez não pareça grande para vocês o meu sacrifício, viver sem a minha vontade. E eu lhes digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Na verdade, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras, comparados ao meu. Sacrificar-se um dia, agora sim e agora não, é fácil, mas sacrificar-se a todo momento, em todo ato, até mesmo no bem que se quer fazer para a vida, sem nunca dar vida à própria vontade, é o sacrifício dos sacrifícios. É o maior certificado que se pode oferecer. É o amor mais puro, atraído pela mesma vontade divina, que pode ser oferecido a nosso Criador. Este sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir mais da criatura, nem pode descobrir como pode se sacrificar mais por seu Criador. Agora, meus queridos filhos e filhas, como eu fiz um presente da minha vontade ao meu Criador, me senti triunfante no teste desejado por mim e Deus se sentiu triunfante na minha vontade humana. Deus esperou pelo meu julgamento, isto é, uma alma que viveu sem vontade, para ajustar os fósforos da raça humana e para posar como misericórdia em misericórdia. Portanto, estou ansiosa para agora, para contar a história do que a vontade divina fez após o triunfo do teste. E agora, uma palavra para vocês, meus filhos, e saibam que como eu suspirei ao ver vocês viverem sem suas vontades próprias. Vocês sabem que eu sou vossa mãe e quero ver meus filhos felizes, mas como vocês podem ser felizes se vocês não decidem viver sem as suas vontades, como sua mãe viveu? Se vocês fizerem isso, eu lhes darei tudo. Vou me colocar à sua disposição. Serei toda sua, filhos, desde que vós tenham o bem, o contentamento, a felicidade de serem filhos e filhas que vivam todas à vontade de Deus. Essa é uma graça imensa, a gente ouvir as palavras de nossa Mãe do Céu. Então vamos tentar assim, refletir um pouco juntos o que ela quer dizer com tudo isso que ela acabou de dizer. Será que a gente consegue, sem ler tudo, porque são 31 dias de palestras da Mãe do Céu. E esse é só um trechinho, E antes, no quarto dia, ela fala de um teste, que Deus, ele testa todo o amor das criaturas. Testa para poder dar mais graças à criatura, ele faz testes. E com Adão ele fez isso, Aquela situação da árvore da vida, nada mais é, da árvore do bem e do mal, nada mais era do que um teste, Que ele deixou uma árvore que não era para ninguém tocar nela, Que não pudessem comer unicamente somente desta árvore. Das outras todas poderia, mas desta não. Era só um teste que Deus tinha feito para eles. Somente isso. E eles não conseguiram passar no teste. E ao não passar no teste, eles abriram mão, da vontade de Deus, do dom da divina vontade que foi lhes retirado, essa graça imensa, de eles continuarem vivendo, desse benefício constante do Pai em favor deles, dessa divindade presente constante neles em todos os atos que eles faziam, podendo amar de volta ao Pai com a divindade presente neles, fazendo com que fosse realmente satisfeito totalmente, os louvores que forem feitos de volta. E aí assim, Deus acumulá-los cada vez mais com graças e bênçãos infinitas de todos os dons que Deus tinha, guardado, reservado para eles. Deus, ele utiliza desses testes e ainda hoje ele faz assim, porque ele não dá nada de graça sem que o filho esteja apto a saber aproveitar das graças que ele manda. Então, meus filhos queridos, ela diz, como suspiro para lhes confiar meus segredos. Então, tem vários segredos
lindos de Nossa Senhora neste livro que nunca foram contados para ninguém, para nenhuma outra pessoa, somente para Luísa. Segredos que me dão muita glória e que glorificam esse divino Fiat, que foi a principal causa da minha Imaculada Conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. Então vocês imaginam o quanto que esse Fiat divino de Deus, esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, esse sim de Deus, cooperou, quis, produziu toda essa realidade que Nossa Senhora está imersa. Então, se ela que vive numa glória estupenda em favor desse Fiat, quem somos nós para podermos correr disso, né? Desejamos, como ela, passar pelas mesmas coisas ou chegar um pouco perto da graça imensa que ela viveu e ainda hoje vive. Então, eu devo tudo a este Fiat, mais nada. Todas as mais sublimes honrarias com as quais a Santa Igreja me homenageia não são nada além dos efeitos daquela vontade divina que me dominou, viveu e reinou em mim. Então eu suspiro tanto que saibam como ela, a vontade divina é que produziu tantos maravilhosos privilégios e efeitos em mim para fazer o céu e a terra se maravilharem. Então tudo isso foi dentro da vontade divina. Essas graças imensas, todas elas foram produzidas por Deus em sua vontade de poder conceder à criatura graças e prodígios da sua misericórdia infinita, da sua divina vontade. Agora, escutem-me, queridos filhos, como o Ser Supremo me pediu a minha vontade humana. Então, este foi o teste, Ele pediu para Nossa Senhora dar a vontade humana dela, Antes de mandá-la à Terra, ele, teve um momento com ela onde pediu essa vontade humana a ela, e explicando para ela o grave mal que a vontade humana podia fazer numa criatura, pois põe tudo em perigo, até as obras mais bonitas do mundo. Então, como que isso pode acontecer? Por que Deus criou a gente à sua imagem e semelhança? Nos dotou dessa inteligência, dessa racionalidade, para poder fazer com que a nossa vontade humana fosse contrária à vontade dele e pudesse destruir as coisas mais bonitas da criação. Como que pode? Então vamos tentar entender. Aí ela diz aqui, a criatura com sua vontade humana é toda oscilação, é fraca, inconstante, desordenada. Então a gente olhando, para a nossa vida, os seres humanos da Terra, a gente vê que o ser humano o ser humano, por qualquer motivo, por qualquer situação, muda de ideia, Ele é oscilação, ele é uma montanha, Ele uma hora está no auge da ira, outra hora ele está lá embaixo na tristeza, na depressão, Então é um ser inconstante, desordenado. Ao mesmo tempo que quer uma coisa, quer outra. Ao mesmo tempo que está feliz, vê defeitos na sua felicidade. É um ser inconstante. E a gente pergunta, por que nós somos assim? Por que Deus não nos fez diferentes? Por que Deus, ao nos criar, Ele não criou a gente como na natureza, unido à sua divina vontade, porque os animais irracionais, eles estão unidos à divina vontade. Tudo o que eles fazem é dentro da ordem divina, Toda o desígnio de Deus fez com que eles vivessem, Todas as outras criaturas irracionais, animais, plantas, todos eles estão dentro da ordem de Deus, constantes, sendo sempre o mesmo comportamento. Como você fazer isso à tarde, Então, como ela disse, ao não darmos vida à divina vontade na nossa vontade, não cooperando como os animais cooperam nessa ordem divina, na sujeição aos desígnios de Deus, ao querer de Deus, para que nós possamos, unidos à nossa vontade, vivermos a vontade de Deus, Nós rejeitamos os bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos na natureza, no ato em que fomos criados. Então nós tínhamos direitos a uma herança eterna.
né, há muitas maravilhas que Deus tinha preparado para nós. E ele deu um teste, né, a Adão. E Adão fez quis ser Deus. Desobedeceu a ordem de Deus. Por causa de um pequeno teste, nós herdamos o pecado original, essa grave ofensa a Deus, que foi redimida através da cruz de Cristo. Porém, nós ficamos aí à mercê, né, da morte, em decorrência a gente continuar vivendo essa liberdade, né, que nós temos, e que Deus agora, através da Luísa, trouxe de volta o dom da divina vontade para podermos entrar no reino da divina vontade, né, que foi conferido a trazer para nós de volta os mesmos direitos que nós já tínhamos antes. Então hoje nós podemos vivenciar esses direitos novamente, né, de podermos ser herdeiros, filhos amados de Deus, e podermos receber tudo o que a divina vontade tem para nos oferecer novamente. Mas, né, aí vem aquela constância que é necessária, aquela ordem que é necessária, né, aquela firmeza constante, né, da gente ser pessoas imutáveis, né, da gente vivenciar constantemente essa sujeição, essa submissão constante à vontade de Deus, né, e aceitar o que vem das mãos de Deus da forma que vir, da forma que for consentido para nós vivermos. Não nos servir a nós mesmos, aos nossos interesses, né? Então, ela entendeu a grave ofensa que é feita a Deus e os males que chovem sobre a criatura, e ela teve tanto horror e medo de fazer a própria vontade dela, o que ela temia com razão, porque até mesmo Adão, que foi criado por Deus, inocente, e ainda fazendo sua vontade, em quantos males ele e todas as gerações não caíram, né? Portanto, eu, sua mãe, tomada pelo terror e mais pelo amor ao meu Criador, jurei nunca fazer a minha vontade, e para ter mais certeza e atestar melhor meu sacrifício àquele que me deu tantas graças e privilégios, eu tomei esta minha vontade humana e a amarrei aos pés do trono divino, em contínua homenagem ao amor e sacrifício, jurando nunca me servir, nem mesmo por um único momento da minha vida, da minha vontade, mas sempre da vontade de Deus. Então, Maria, ela tinha vontade, mas somente para conhecê-la e abstrair, e substituí-la pela vontade de Deus. Ela tinha vontade, mas ela sabia, né, que a vontade dela era um terror, né, para os planos e projetos de Deus em relação a ela e a relação à humanidade, a qual ela era chamada e foi chamada, escolhida por Deus para ser essa mãe do Redentor. Porém, ela não sabia que ela seria a mãe do Redentor. Ela viveu, sim, toda a vida desde sempre, né, sem nunca ter sua vontade humana, porque ela recebeu a graça de poder entender de Deus o quanto isso era prejudicial. E aí ela, em amor a Deus, em primeiro lugar, ela ofertou-se inteiramente a Ele desde sempre, para nunca ter vontade dela própria. Então ela diz: meus filhos, não pareça grande talvez o meu sacrifício, viver sem minha vontade. É porque a gente nunca pensou nisso, a gente nunca entendeu o que a nossa vontade faz. Mas a nossa vontade é o que atrapalha em tudo, e nós temos muito orgulho da nossa vontade, né? Nós adoramos a nossa vontade, é o nosso Deus interior, né? Que é servir a nós mesmos, é conseguir para nós tudo aquilo que nós queremos para a nossa própria glória. O interesse humano próprio nosso em tudo que nós fazemos. Sempre a gente faz alguma coisa, mas o que eu vou ganhar ainda? O que eu vou ganhar com isso? E eu? Né? E aí a gente tem que se abstrair disso como ela fez. A gente tem que jogar fora esse sentimento, essa vontade de nos satisfazer. Como isso, gente? Isso é até um hábito. Isso é até uma coisa instantânea que nós fazemos. E aí, para viver essa consciência, para que a gente possa continuar
essa nossa vida a partir de hoje decididos a não fazer mais a nossa vontade humana. Como isso é possível? Então, qualquer pessoa que ouve todo o conteúdo do livro do céu vai pensar, é impossível, não dá. Mas não é impossível. Para nós, a nossa visão fraca, a nossa ignorância, a nossa preguiça, a gente acha que é impossível, pensando que tem que fazer um esforço sobre-humano para que a gente possa abrir mão de tudo para poder dar a Deus. Mas é muito mais fácil, porque a gente não precisa pensar. A gente não precisa nem sequer pensar. A gente precisa somente viver dentro de uma dimensão onde nós não tomamos para nós nenhuma atitude ao nosso bel prazer. A gente vive em demonstração de afeto constante e de sujeição constante, submissão constante à vontade de Deus, e muitas vezes essa vontade vinda por meio das outras pessoas, as nossas autoridades, que sempre nós temos autoridades, né? Dentre essas autoridades, as principais que nós temos é nosso pai, nossa mãe, o nosso esposo, né? E nós que somos, no caso, né, mãe, nós somos autoridades. Então, nós podemos decidir em torno da vida dos nossos filhos. Se nós somos autoridade, nós podemos decidir baseados na concordância do nosso dever diante de Deus. E aí, quem devemos servir? Quem devemos ouvir em primeiro lugar para que a nossa vontade seja cooperada na vontade dele, para que nós façamos o que ele quer? A palavra de Deus, né? A santa palavra de Deus, os documentos da Santa Igreja Católica, né? A doutrina que nos foi passada pelo nosso catecismo e tudo mais, né? Nós temos o nosso sacerdote, que quando nós temos uma dúvida, a gente pode ir em direção ao sacerdote, ao confessor, e perguntar o que nós devíamos estar fazendo e viver disso. Se alguém falar alguma coisa que não é vontade de Deus, né? A gente não vai ter feito nada de errado, porque a gente vai ter tomado uma atitude baseada na ordem de outra pessoa. Então, quando a gente se sujeita à ordem de uma autoridade, se esta fez alguma coisa errada fora da vontade de Deus, nós não pecamos, porque nós fizemos aquilo que nos foi ordenado. E dentro desse entendimento, nós não erramos. E aí Deus, ele, em conformidade à justiça, né, que foi feita ali, ele corrige, ele repara, nós reparamos, né? E se a gente toma alguma consequência derivada dessa situação, se a gente é perseguido, se a gente é caluniado, se a gente é feito de bobo, se a gente abusam de nós, né? Por causa da gente viver nessa constante que Deus pede para nós, quem vai pagar não é nós, né? Não é nós, é o padre que nos deu a ordem errada, é a nossa autoridade que nos deu a ordem errada, é nós que, ao darmos uma ordem errada ao nosso filho, ele obedecendo, nós que erramos, que pagamos o preço depois. Então, a gente é muito simples viver dentro da vontade divina, entendeu? É muito difícil a gente poder conseguir fazê-lo, porque a gente pensa demais. A gente toma para nós, né, os julgamentos constantemente. A gente fica pensando, refletindo, será que eu deveria? Será que eu não deveria? O que eu vou ganhar com isso? Nossa, mas isso não pode, mas isso, aquilo, mas pá. A gente adora inventar coisas, a gente adora colocar, né, na nossa mão nas coisas. Então é muito simples, viver um dia de cada vez, sem se preocupar com nada, confiar a nossa, né, vida constantemente às mãos de Deus, confiar nele, né? E se a gente passar por qualquer situação, a gente não vai perder nada, tendo feito a obediência àqueles que nos foram, né, vieram pela autoridade. Aí você me fala, mas aí aquela pessoa me fez pecar, me fez fazer uma coisa contra a ordem estabelecida lá na palavra de Deus. E eu fiz por obediência. E aí, como que isso não vai ter uma consequência negativa no reino de Deus, aqui na terra? Esse que é o problema. A gente quer ser Deus. A gente quer resolver os problemas
A gente acha que a gente tem a responsabilidade de poder fazer as coisas no lugar de Deus. Quem tem que resolver esse problema não é nós, é Deus. E se Ele não fizer, a gente não vai ter problema de a gente ficar questionando Deus com isso. A gente oferta tudo isso a Jesus. Mas Aline, Jesus não pediu pra gente imitá-lo. Ele não caía na conversa de qualquer pessoa. Ele não se submetia, né, à ordem de ninguém, à obediência de ninguém. Era errada, né, quando eles davam ordens para ele questionava a ordem deles. Na pregação dele que ele fazia, ele obedecia somente o Pai, não obedecia a ordem de pessoas humanas. E ele não tinha que obedecer a ordem dos sacerdotes. Ele não tinha que... muito bem. Muito bem. Ele não é igual a gente. Ele é filho de Deus. Ele tinha autoridade na terra e no céu. A quem ele devia obedecer era somente a Deus. Ele estava num trabalho, né, onde Deus era a sua autoridade principal naquele momento. Ele tinha todo o entendimento, todo o conhecimento. Nós não temos. Nós somos simples pessoas humanas. Então, ele já deixou para nós toda a palavra. Então, Aline, mas a gente não tem que seguir a palavra dele? A gente não tem que obedecer a ele em primeiro lugar, ao invés de obedecer às pessoas que não são, né, autoridade? Mas ele colocou para nós que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Ele que criou a autoridade. Foi Jesus que colocou a autoridade sobre Pedro. Então, a gente é cristão. A gente viveu da humanidade de Jesus, dos frutos dessa humanidade, do que ele fez. Então, nós temos que seguir o que ele pediu no Evangelho. Essa é a indicação. Agora, saindo em conformidade a essa ordem de Jesus, ela é superior a todas as outras ordens. Mas a gente precisa ser imitador perfeito de Jesus. E ele, né, se submetia àquela perseguição que ele vivia. Ele submetia, né, e Jesus e Deus, né, permitia toda aquela situação de perseguição que ele passou. A liberdade das pessoas de julgar, de poder ir contra ele. Ele se submetia, ele não ficava, né, fazendo nada contra essas pessoas. Por mais que ele pudesse falar alguma coisa, não podia mudar. Né? Ele nem dormia no templo, ele era dono daquele lugar e nem dormia lá, ele dormia fora. Então ele se submetia, né, a uma ordem divina que era dada, uma ordem superior que era dada pelas pessoas também. Então a gente precisa entender, né, que por mais difícil que a gente ache, não é difícil. E ele vai nos dar a graça da gente poder ter luzes superiores para poder a gente, né, entender o que nós devemos ou não fazer. Então vamos continuar. Meus filhos, talvez não pareça grande para vocês o meu sacrifício viver sem minha vontade. Eu lhes digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Na verdade, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras, comparados ao meu. Sacrificar-se um dia, agora sim, agora não é fácil, mas sacrificar-se a todo momento, em todo ato. Até mesmo no bem que se quer fazer. Então olha só, gente, ela se sacrificou a todo momento. Então ela mesma está respondendo para nós aqui. Comparados ao meu, sacrificar-se um dia sim, agora não, é fácil. Ela sacrificou-se a todo momento, em todos os atos, até mesmo no bem que ela podia sequer fazer para a vida. Então, até mesmo no bem, ela deixou de fazer o bem e nem para nunca dar vida à própria vontade. Então, até mesmo esmola, até mesmo bondade, até mesmo situações que ela podia ajudar alguém, ela abriu mão. Então, Jesus que pediu para nós, sejam caridosos,
pagam o bem, né? O mal com o bem e tudo mais. Até nisso, ela deixou para poder viver às custas da vontade de Deus e não da dela. Então, a gente não pode querer nem mesmo nosso consolo espiritual, nem a gente ficar assim, tranquilos com a nossa consciência. A gente não tem direito, dentro da vontade divina, para poder viver esse sacrifício dos sacrifícios. É o maior certificado que se pode oferecer, é o amor mais puro, atraído pela mesma vontade divina que pode ser oferecida ao nosso Criador. Aí é difícil de compreender? Pode ser que seja difícil de compreender, mas não é impossível de compreender, porque eu compreendo. Então, se eu compreendo, você compreende, e assim a gente vai entendendo. Jesus, ele também, por mais que naquele momento ele fazia milagres e prodígios, fazia tanto bem para as pessoas, durante os 30 anos que ele viveu na terra, ele teve que viver submisso a Nossa Senhora na casa de Nazaré, né? E quanto bem ele poderia ter feito durante os 30 anos da sua vida, ele não fez. Ficou somente servindo a mãe e ao pai José e ao Deus, o seu pai. Então, quanta coisa ele deixou de fazer e ele ficou preocupado? Não, ele estava dentro da vontade de Deus. Ele estava dentro da vontade do pai. E o pai naquele momento não tinha pedido para ele fazer nada ainda. Ele só ia fazer durante os 3 anos de pregação dele. Ah, mas aí ele fez tudo que ele queria, mais um pouco. Daí tudo bem. Mas se ele amava tantas criaturas, por que ele não saiu fazendo bem para todo mundo? Aline, mas como se ele não fez o bem durante os 30 anos que ele estava oculto? Claro que ele fez o bem, né, gente? Mas ele fez em oração. Ele rezava. Era só isso. Ele não saía fazendo milagre, curando os doentes, falando da palavra de Deus, tal. Mas ele ficava em casa com a sua mãe rezando. E as orações dele eram as orações ao Pai, que era naquele momento, as súplicas que ele fazia, os agradecimentos que ele fazia eram em nome nosso. Era no nosso lugar, porque nós não fazíamos. Então, ele estava fazendo a maior caridade de todas, que era nos conseguir privilégios espirituais que nós hoje temos nesta terra, mais do que tudo. É o que mais temos. Não falta pra gente privilégios espirituais fornecidos pela graça divina, que é constante, que é imensa, que é superabundante na terra em decorrência dessas orações e dessas graças, desses tesouros conquistados por Jesus, por nós, a nós, na sua vida inteirinha, não só na cruz, mas inteirinha. Esse sacrifício é tão grande que ela fala que Deus não pode pedir mais nada nosso, nem pode descobrir como se sacrificar mais para o seu Criador. Então não tem sacrifício maior do que nós abrirmos mão da nossa vontade humana. Deus não pede mais nada para nós. E a gente nem pode descobrir como se sacrificar mais por nós, por seu Criador, por nosso Criador. Então agora, meus queridos filhos e filhas, como eu fiz um presente da minha vontade ao meu Criador, me senti triunfante no teste dele, desejado por mim, e Deus se sentiu triunfante na minha vontade humana. Deus esperou pelo meu julgamento, isto é, uma alma que viveu sem vontade. Então, Deus, ele esperou, para ajustar os fósforos da raça humana. Então, essa parte de fósforos tradução do italiano, tal, mas é para ajustar, o que ele iria fazer para nós agora, nesse tempo em que nós estamos, sendo chamados a vivenciar essa realidade, porque a divina vontade está hoje aqui agindo. Ela sempre esteve, porém o dom da divina vontade foi nos dado novamente através do segundo elo, que é a Luísa, que ele ajustou os fósforos da raça humana para podermos, por meio dessa graça imensa, vivenciar esse dom da divina vontade, unindo-nos a Nossa Senhora no reino da divina vontade, dando a nossa vontade para ela que ela possa agora amarrar. Do mesmo jeito que ela amarrou aos pés do trono, ela quem vai pegar a nossa vontade e vai amarrar, com ela junto ao trono de Deus. E aí nós vamos viver junto com ela nessa divina vontade a partir de hoje, pela escolha, pelo sim que nós fizemos. E aí a única coisa que nós temos que fazer é desejar. Fiat. O resto, quem vai fazer é Deus.
que a vontade é dele, então é ele quem vai fazer ela acontecer ao nosso redor. Nós só temos que obedecer. Nós temos somente que se sujeitar, nós temos somente que se submeter. Aline, então como você pode me dizer que nesse momento você está fazendo a vontade divina? Nesse instante agora. Como você pode ter certeza que você está fazendo certinho o que Deus gostaria que você fizesse? Aí eu te digo, nesse momento não tem trabalho para eu fazer. É 9h12 da manhã. Eu fiz ontem todo o trabalho que eu tinha que fazer. O meu esposo falou que hoje eu não tenho o que fazer e não tem trabalho para eu fazer. Eu perguntei antes para ele e o que eu tinha que fazer era limpar o escritório e dar uma limpada, eu já fiz. E aí ele tá consciente que eu estou aqui fazendo esse trabalho de evangelização que eu estou fazendo. Diante de Deus, diante do meu batismo, a minha obrigação como filha de Deus é evangelizar. Eu já falei com o sacerdote, o confessor, que eu faço esse trabalho, né? Nesse momento eu estou sem pároco, meu pároco está para tomar posse e o que ainda está, né, em posse aqui da minha paróquia, tem consciência desse trabalho que eu faço, porque desde quando ele assumiu eu contei para ele e não recebi nenhum tipo de aviso para não fazê-lo. O principal objetivo de Deus é que eu faça todos nós façamos esse trabalho de conversão das almas. É o principal desejo de Deus. Dentro da divina vontade é para a gente unir-se a Ele. Então, dentro do seu amor para com a salvação das almas. Então, o que eu estou fazendo é justamente isso. Ah, Aline, mas como você sabe que você tem que falar sobre isso e tudo mais? E eu vou seguindo a inspiração do Espírito Santo. Ele me manda inspirações constantemente. Luzes. E a gente vai obedecendo essas luzes. Aí, como eu sei que não é para meu próprio benefício, é porque eu realmente, gente, eu não ganho nada com isso. Antes eu tinha pensamentos errados a esse respeito, eu tinha desejos humanos meus. Eles foram totalmente extirpados, totalmente através do trabalho da divina vontade em mim. Então, eu estou fazendo isso do jeito que eu posso, da melhor maneira que eu posso, utilizando os meios que eu tenho, né? Não peço nenhum real para ninguém, não peço nada, não estou ganhando absolutamente nenhum centavo. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa na terra, mas eu não tenho vontade de fazer outra coisa. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E eu não consigo viver outra vida. E todos os dias eu estou desse jeito, nessa constância, na perseverança constante de fazer a vontade de Deus, que é salvar almas. Esse é o intuito. Nesse momento, eu tenho certeza de que se Deus me mandou todo esse material e me fez entender tudo isso, eu não tenho dúvida de que é o objetivo dele que eu viva essa realidade e eu ensine as pessoas, porque ele me deu entendimento. Então, quem sou eu para não fazer o que Deus quer? Então, não estou fazendo por mim. Você não me conhece, você não vai me garantir nada que você vai ouvir esse áudio. As pessoas, quando ouvem, não me mandam mensagem, não me aplaudem, não falam, não tem comentário, tem pouquíssimas visualizações nos meus vídeos e eu continuo fazendo. Porque Deus, ele mostra para mim claramente que não é para mim ganhar nada em prol disso. Então, ela continua: vocês sabem que sou vossa mãe e quero ver meus filhos felizes. Mas como vocês podem ser felizes se vocês não decidem viver sem suas vontades como sua mãe viveu? Então a gente não vai ser feliz se a gente continuar vivendo a nossa vontade, a nossa liberdade como a gente quer. Se vocês fizerem isso, eu lhes darei tudo. Vou me colocar à sua disposição, serei toda sua, filhos. Desde que vós tenham o bem, o contentamento e a felicidade de serem filhos e filhas que vivam todas a vontade de Deus. Aí vocês me perguntam, mas a Nossa Senhora é toda sua? Ela é toda minha mãe. Com certeza, mas na fé. Mas a Nossa Senhora te manda algum dom? Nossa Senhora fala com você? Não. Eu sou honesta. Não. Né? Então, assim, não tenho
uma consolação mística, espiritual, nada. Não vejo Jesus, não aparece para mim, meu anjo da guarda não fala comigo. Mas eu tenho as luzes que vêm na minha mente, que eu creio que não são de mim que partem, são de Deus. E eu vou me mortificando, abrindo mão das minhas vontades. Não é perfeito ainda, gostaria que fosse mais, com certeza. Tem situações do meu corpo que eu não controlo, da minha ansiedade, que eu preciso tomar remédio para poder controlar. E aí eu vivo da dependência do médico. Se eu ganhar o remédio, amém. Se eu comprar, se o médico der para mim, amém. Se eu não der, então dependo da vontade do médico e a autoridade também. Então assim vai. Enquanto isso, vivo a minha ansiedade da fome. Eu fico magoada com isso comigo mesma. Quero mortificar, faço de tudo para mortificar a minha vontade de comer e tudo mais. Então assim, tem situações que eu constantemente fico amargurada. E essas amarguras eu oferto tudo junto com o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele, enquanto humanidade, ele também estava sujeito a essas coisas, a essas sensações humanas, né, e tudo mais. Ele era mais perfeito, com certeza, mas a gente tem que sujeitar essas doenças, né, as doenças que acontecem, né, sujeitar as coisas humanas que nós temos, que não temos como por nós mesmos mexer, não tem como a gente mudar. Então a gente entende que isso está dentro da vontade divina e ofertamos a Deus, né? E aquilo que é pecado, que a gente vê que é nosso, que foi uma insistência, uma obstinação nossa, a gente tendo consciência, Deus dando luzes para você ter consciência, porque não é assim. Você não tem consciência dos seus erros de uma vez, assim, toda hora. Depende da graça de Deus você ter alguns entendimentos. Então você vai esperando essas graças acontecerem. Você vai dando, né? Dando sim todos os dias, em todos os momentos. E assim deixando Deus, né, atuar dentro da gente, pouco a pouco, à medida que Ele permite que nós nos abramos. Porque muitas vezes a gente também tem que entender que nós somos pecadores. E a gente tem que, né, entender que a gente não é Imaculada Conceição como Nossa Senhora, né? Então, assim, é complexo o negócio, né? Então, a gente não é igual a eles. Então, a gente, para viver nessa divina vontade, a gente tem esse sentimento constante de culpa dentro de nós, né? Essa sujeira que a gente percebe que a gente tá enraizado nesse pecado constante, né? E a gente tem que, assim, se perdoar constantemente, né? Confiar em Jesus de que dentro do amor que nós temos para com Ele, esse amor é tão grande, essa generosidade é maior do que os nossos pecados, as nossas misérias, a nossa pequenez, né, as nossas limitações, as nossas incapacidades. E todas essas incapacidades, essas limitações, tudo isso é ofertado dentro das dores, dos méritos de Jesus na cruz, tudo como parte para podermos utilizar desses intempéries, dessas contradições que nós temos, desses contratempos, dessas contrariedades, que nós queríamos muito ser perfeitos. Mas essa imperfeição, ela é unida à reta intenção, da generosidade, do amor que nós temos para com as almas e com Jesus principalmente, né? Esse desejo de agradar o nosso Deus, de ser aquilo que Ele gostaria de nós. Esse desejo é tão forte, é tão maior, que Ele sobrepõe, fazendo com que essas coisas, essas imperfeições sejam, né, perdidas no sol. É como o sol da divina vontade, como se derretesse, como se, né, queimasse essas imperfeições pouco a pouco. E a gente se deixasse ser queimado aos poucos, mesmo que a gente perceba que ainda se produza isso, a gente vai, né, entrando na vontade divina, nesse sol divino que vai queimando essas imperfeições todos os dias, diariamente, e vivendo um dia de cada vez, ofertando cada dia dentro da divina vontade, pedindo a Deus para nos dê a capacidade, nos dê a dignidade, porque por nós mesmos a gente não é capaz. Tudo é pela vontade de Deus, e até as coisas que nos acontecem de ruim, né, de não tão bom, que a gente ainda tem esse sentimento, faz parte do processo. A gente tem que ofertar. E
dentro da divina vontade não é só alegria, alegria, alegria. A paz se estabelece constante por causa da confiança e da fé, da esperança e da caridade, que são os 3 atributos principais que nós temos que ter e que nós recebemos no nosso batismo e temos que alimentar isso constantemente em nós. Então, essa esperança de que Ele confia, de que nós podemos confiar nele, a fé de que Ele é superior a nós, até mesmo aos nossos pecados, de que Ele nos perdoa, de que Ele é misericórdia, de que Ele é infinita bondade e tudo mais. E aí vai, né? E a caridade de amor para com Ele, para com os irmãos, a mais do que qualquer coisa. Então, é isso que a gente vai pouco a pouco entendendo. Então, meus irmãos, hoje foi um áudio maior, porque Nossa Senhora realmente ela é a doadora das graças e ela, né, acaba permitindo que essa ação do Espírito Santo se estabeleça mais forte dentro de nós e nos faça, né, ser capazes de falar um pouquinho mais para poder entendermos mais e mais sobre essas graças imensas que Deus tem a oferecer para nós na divina vontade. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Divina vontade. Reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós. Fide.